1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Então, se nós estamos dentro dessa temática, a quinta, ou culto dos que avançam, e ao lermos esse texto, nós queremos então, nós somos levados pelo Senhor a observar dentro desta palavra uma mensagem que traz um profundo ensinamento a nós. E a minha oração ao longo desse dia, dessa madrugada, é que esta palavra ela seja fogo dentro dos seus ossos, seja de fato o mapa da sua vida, em o nome de Jesus. Vencendo o inimigo do avanço. Nós sabemos que há muitos inimigos que por certo se levantam, e que há muitos inimigos que querem se levantar para nos impedir, a fim de que nós não venhamos a avançar. Mas precisamente hoje o nosso coração e a nossa mente será debruçada a observar apenas no singular: vencendo o inimigo do avanço. Vencer o inimigo do avanço não é fácil. Vencer o inimigo do avanço não é tão simples como se imagina. Vencer o inimigo do avanço não é tão fácil como se cogita. Mas vencer o inimigo do avanço é possível. Vencer o inimigo do avanço é possível. E a Bíblia, ela nos motiva. A Bíblia, ela nos estimula. A Bíblia, ela nos anima, mostrando a nós que pessoas simples, pessoas improváveis, pessoas dotadas da mais simplicidade, ou da mais profunda inexpressividade, essas pessoas venceram o inimigo do avanço delas. Então isso consola e enche de esperança o nosso coração, em saber que a Bíblia mostra exemplo de pessoas, na história dessas pessoas, que elas, na sua simplicidade, elas, na sua improbabilidade, elas venceram o inimigo do avanço. Por certo, nós não vamos citar todas as pessoas, mas há alguns exemplos para nos aguçar. O exemplo de Samar, um dos valentes de Davi. Quando os filisteus se reuniram para vir tomar um pedaço de terra, um campo de lentilha, o que aconteceu? Samar se levantou, se colocou no meio daquele pedaço de terra, ou no campo de lentilha, e o defendeu. E enquanto ele estava ali lutando sozinho, o Senhor operou um grande livramento. Outro exemplo que nos estimula de pessoas simples é de uma menina, ela órfã, uma menina tão simples que era Esther, mas que o Senhor a fez chegar no palácio. E ela, no palácio, ela se colocou diante do rei para interceder pelos filhos de Israel, ou pelos judeus, porque havia uma sentença, um decreto, para que todos os judeus fossem mortos. E a Bíblia vai dizer que a Esther, ela ora, ela jejuma, e quando ela se apresenta ao rei, ela acha graça aos olhos do rei, e ali o nome do Senhor é glorificado. E o dia que era para ser o dia da mortandade, foi o dia que houve uma festa, a festa do Purim. Nós também somos apresentados a uma personagem da Bíblia muito conhecida, a mulher que tinha um fluxo de sangue. 12 anos essa mulher sofria, mas essa mulher, ela venceu o inimigo do avanço dela, que era a multidão. Ela vence a multidão, toca em Jesus e recebe o milagre. Agora nós temos aqui, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto de um jovem que também era simples,
um jovem que também era improvável, um jovem que até então era um moço, simplesmente mais um moço, era um moço inexpressivo, ele não tinha expressão, era um jovem inexpressivo até então. Davi, o filho de Jessé. Porém, esse Davi, que era um jovem simples, esse Davi, que era um jovem que não tinha uma expressão, esse Davi, que era um improvável, porque era caçula de Jessé, ele era franzino, ele não era tão alto, não tinha aparência de forte, mas esse Davi, ele era escolhido por Deus. Esse Davi era cheio do Espírito Santo. Era esse Davi, era Davi aliançado com Deus. Esse Davi, ele era convicto de que Deus era com ele. Por certo, nós estamos, meus irmãos, diante de uma grande cena. E essa grande cena, nós vamos ver alguns personagens. Um gigante por nome Golias, um herói filisteu, um homem guerreiro de quase 3,20 metros de altura, um homem muito alto, muito imponente, um homem que era guerreiro, era vencedor das suas batalhas, um gigante que afronta, um gigante que zomba, um gigante que intimida o exército que era comandado pelo rei Saul. E aqui, quando nós observamos então a leitura que lemos, nós vamos então encontrar o inimigo do avanço, porque a exemplo de Davi e a exemplo de Saul, todos nós, quando nós nos propomos a avançar, e segundo o dicionário Aurélio, avançar há 14 definições, segundo o dicionário Aurélio, da palavra ou do verbo avançar, mas sintetizando, avançar é passar adiante, avançar é o mesmo que conquistar, avançar é o mesmo que ir à frente. Então, ou seja, há um inimigo que se coloca para impedir que você avance, para que você passe adiante, para que você siga em frente, para que você alcance um objetivo. E quando nós vemos esse texto aqui, nós vamos exatamente observar que, a exemplo de Davi, nós também encontramos na nossa caminhada, nós também encontramos no nosso dia a dia, nós também encontramos na nossa história o inimigo dos muitos que existem, mas há um inimigo que é o inimigo do avanço, o inimigo que não quer que você passe adiante, o inimigo que não quer que você vá à frente, o inimigo que não quer que você prossiga, que você progrida, que você prospere e que as coisas dão certo para você. Há um inimigo, a exemplo do que Davi, a exemplo do que os filhos de Israel encontraram naquele dia lá no Vale do Carvalho, né, quando eles estavam ali naquele embate. Então esse herói é um homem, é um gigante que afronta, que zomba, que intimida este exército. Então, ao encontrarmos o inimigo do avanço, nós vamos ver que ele é tipificado pela pessoa do Golias. E que inimigo é esse? Obstáculo intransponível. Você pode conscientizar esta pessoa que está do seu lado? Diga: ao inimigo do avanço, tipificado por Golias, chamado obstáculo intransponível. Até então, para o exército de Israel e para Israel, que era representado por Saul e o seu exército, eles estavam diante de um obstáculo, diante de um inimigo que para eles era intransponível. Eles não conseguiam vencê-lo, eles não conseguiam ultrapassá-lo, eles não conseguiam ter vitória sobre ele. Era um obstáculo, eles não conseguiam transpor aquele obstáculo. Quantos de nós que também na nossa vida não deparamos assim com o inimigo que quer impedir o seu avanço, e ele se coloca diante de você de uma forma que você, ao olhar, ao observar, você diz: este é um obstáculo que eu não consigo avançar, este é um obstáculo que eu não consigo superar. E aí você denomina então como Golias, porque Golias era alto,
Golias era forte e Golias tinha armas pesadas. Então 40 dias Golias afrontava. 40 dias Golias causava ali uma intimidação. 40 dias Golias estava sempre provocando os filhos de Israel. Mas para aqueles guerreiros que estavam ali, era um obstáculo intransponível. Então Golias, ele é a personificação de tudo aquilo que enfrentamos na vida, que quando estamos a avançar, nos afronta, que quando estamos a avançar, zomba, que quando estamos a avançar, escarnece, faz piada, faz chacota. E Golias é a personificação de tudo aquilo que nós enfrentamos na vida quando estamos a avançar, é quando vem intimidar, a intimidação. Golias intimidava os filhos de Israel, ele intimidava o exército de Israel. Golias desprezava os filhos de Israel. Golias, ele lançava descrédito na mente, no coração e nos guerreiros de Israel. Golias fazia uma pressão psicológica. Veja, meus irmãos, todas as vezes que você entende esse termo, eu preciso avançar, eu não posso ficar dessa forma, eu não posso ficar dessa maneira, eu preciso tomar uma atitude. Aí você então diga: agora eu vou tomar uma atitude. De repente esse inimigo se levanta, aí vem te afrontar, aí vem zombar de você, aí vai te escarnecer, vai tentar, meu irmão, te intimidar, vai tentar te lançar desprezo, descrédito e fazer pressão psicológica. Quando Golias afronta, é porque a sua real intenção era fazer algumas coisas. Quando ele se levanta para afrontar o exército do Senhor, que Saul está avançando, Saul está vindo de vitórias, e agora os filisteus vêm para tentar ali perturbar Israel, lançar guerra, tornar Israel escravo. Aí Golias se levanta no meio deles e afronta. A intenção pela sua afronta primeiro era parar Israel. Nós estamos diante de um tempo que o Senhor tem nos conscientizado que é hora de avançar. E aí você entende, então, eu vou me levantar e eu vou avançar, eu vou melhorar na minha vida espiritual, eu vou avançar na leitura da palavra, eu vou avançar no meu tempo de oração, eu vou avançar, eu vou melhorar agora no servir o ministério que Deus me confiou. Eu vou avançar, agora eu vou buscar mais unção, vou buscar mais sabedoria, eu vou buscar mais graça, eu vou buscar mais poder, eu vou buscar mais dinâmica de Deus. Aí o inimigo logo se levanta para parar você. A intenção dele de te afrontar é parar. Segunda, a intenção é te envergonhar, querer lançar vergonha. Terceiro, expor, trazer exposição, porque a afronta de Golias era: me dá um homem. Ele diz: não manda todo o exército, não, manda só um homem só, que venha aqui e lute comigo, um homem só. Então o que ele estava querendo? Parar a iniciativa dos filhos de Israel. Ele estava querendo lançar vergonha dos filhos de Israel. Ele estava querendo expor o exército de Israel. Estava querendo matar o exército de Israel. Entenda que nesse seu processo, e quando você abre a mente para assimilar isso, de você se levantar, para você reagir, para você avançar em direção àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua vida, não só no contexto da sua espiritualidade, mas também no contexto da sua vida pessoal, no contexto da sua vida como pessoa, como indivíduo. Se prepare, tem esse inimigo que eu não estou profetizando, eu estou sendo boca de Deus para te conscientizar que há um Golias que vai aparecer diante de você. Tem um Golias que ele vai manifestar diante de você, e ele vai querer te afrontar, para parar você, para te envergonhar, para te expor e para querer matar. Aí então alguém pergunta: pastor, como então eu vou vencer um inimigo chamado obstáculo intransponível? Existe uma maneira, quando nós olhamos para esse texto, para a Bíblia Sagrada, uma coisa simples que Davi fez, que de repente é o que muitos estão precisando fazer, ou que todos nós necessitamos fazer, ou aplicar isso na nossa vida, que é posicionar. Diga para quem está do seu lado: vencer o inimigo do avanço
chamado obstáculo intransponível, é posicionar. Aproveita, seja profeta para essa pessoa, diga posicione. Fala, tome posição. Olhe para a pessoa que está do outro lado, para você não ficar com torcicolo. Então, olhe para a pessoa do outro lado e diga para ela: se posicione, tome posição. Irmãos, o posicionamento de Davi fez total diferença para que ele avançasse. O posicionamento de Davi fez total diferença para que ele pudesse avançar. O seu posicionamento fará diferença em toda a sua vida. O seu posicionamento fará toda a diferença em sua vida.